Oiê, como está? Eu sou a Luana do Sem Rotulagem e muito obrigado a todos os inscritos que fazem parte aí desse canal e aos novos que estão chegando agora, muito bem-vindos. Eu comecei esse canal aqui em casa durante o lockdown e era uma vontade muito grande que eu tinha de propor aí novas perspectivas através de assuntos onde as pessoas tendem a ter uma visão comum das coisas. Eu tive que parar de trabalhar nesse período, mas eu consegui dedicar todo o tempo que eu tinha para fazer os meus roteiros, pesquisa, edição de vídeo também. Recentemente eu voltei à minha rotina normal de trabalho e eu tô me desdobrando com pouco tempo que me sobra para continuar fazendo os conteúdos aqui pro canal. Fiquem tranquilos que esse canal não vai ficar jogado aos quatro ventos. Eu tô me dedicando para que esse canal tenha pelo menos um vídeo por semana. Caso isso não aconteça, vai ter vídeo na semana seguinte. Infelizmente, eu ainda não posso me dar ao luxo de contratar uma pessoa para me ajudar com o canal. Sou eu que faço absolutamente tudo aqui. Eu adoraria postar vários vídeos por semana, mas infelizmente isso não está sendo possível. Eu também não quero postar vídeo só por postar. E eu gosto de me aprofundar nos assuntos que eu vou abordar para que você tenha aí o máximo de informação possível por aqui, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo dessa série de pseudociência e hoje eu vou falar sobre uma das crenças mais enraizadas na vida das pessoas e principalmente dos brasileiros. A gente vai bater um papo sobre esse universo astral e mágico que interfere na vida das pessoas e eu vou te revelar 10 motivos que a astrologia não faz sentido nenhum. Vem comigo e sem rotulagem. Eu sempre me interessei por astrologia e eu confesso que há uns meses atrás eu estava lá conferindo meu horóscopo semanal e mensal de Capricórnio. Mas de uns tempos pra cá, eu confesso que eu já não consigo mais encontrar sentido na astrologia como antes. Eu tenho feito pesquisas sobre pseudociência e eu tenho me questionado mais em relação ao que eu tenho acreditado ao longo da minha vida. E se alguém me perguntasse há um tempo atrás o porquê que eu acredito em astrologia, muito provavelmente eu nem saberia responder. O meu conhecimento sobre astrologia, ele sempre foi 0 ao quadrado. Eu nunca procurei saber a respeito da história da astrologia ou como isso funciona. Eu fui procurar saber a respeito disso recentemente aí para fazer esse vídeo para você. Isso também não quer dizer que eu tô sabendo tudo aí de astrologia, até porque é uma parada bem complexa. Mas eu vou compartilhar com você tudo que eu tenho aprendido, inclusive todos os materiais de pesquisa vão ficar aqui na descrição do vídeo. Independente se você acredita ou não em astrologia, eu espero que o que eu vou falar aqui te beneficie de alguma forma. O que você acredita e a razão pelo qual você acredita é um questionamento muito importante de se fazer. Eu, inclusive, nunca tinha parado para pensar. Já vai deixando o seu like se você gosta ou se você não tá nem aí para astrologia como eu. Se inscreva no canal e compartilhe para que a gente possa ter mais inscritos refletindo sobre coisas que importam. E me ajude, por favor, a chegar nos 200 inscritos para esse canal. O que é astrologia e como começou? A palavra astrologia tem origem no grego, que significa estudo dos astros. A astrologia acredita que as estrelas, satélites e planetas podem influenciar a nossa vida. Isso tem sido uma prática muito antiga. Tem aí registros de 10 mil anos atrás, onde isso já era estudado e praticado. Os povos antigos já faziam observações da posição do Sol para saber a melhor época para fazer plantações e se preparar para o inverno, por exemplo. Cerca no ano 1000 a.C., as pessoas já faziam seus mapas astrais que estava relacionado a mudanças no céu e assim poder prever sobre mudanças climáticas também. As pessoas consultavam seus astrólogos da época para tomar decisões, como melhor época para se fazer uma guerra, para se fazer uma festa e por aí vai. Pouco a pouco, a astrologia foi dando lugar ao sistema padrão que divide o céu em 12 partes, dando nome aos 12 signos do zodíaco, que todo mundo já ouviu falar, obviamente. Nessa época, a astrologia e a astronomia eram uma coisa só, pois há 500 anos atrás, por exemplo, a ciência ainda era muito arcaica, e religião, misticismo e ciência eram praticamente uma coisa só. Mas com o tempo, a ciência evoluiu e a astrologia ficou parada no tempo, pois ela não foi capaz de mostrar sua eficiência a nível científico para descrever personalidades ou fazer alguma previsão. Por conta disso, no século XVII, a astrologia foi excluída da comunidade científica. E até hoje, a astronomia permanece como parte da ciência
que estuda e explica os fenômenos do universo através de metodologia científica. A importância da junção da astrologia e astronomia. Mesmo sabendo que a astrologia não seja mais considerada ciência, vale a pena reconhecer que se não fosse pela astrologia, provavelmente a astronomia não teria chegado até onde chegou, ou talvez nem existiria também. Pois na época em que ambas eram uma só, era preciso estudar muito e ter um bom conhecimento sobre as interações e posições dos corpos celestes. Antes da gente ver sobre mapa astral, eu vou deixar algumas definições aqui na tela para não ficar dúvidas, tá? Constelações são agrupamentos de estrelas ligadas por linhas imaginárias usadas para representar objetos, animais, criaturas mitológicas ou deuses. O conceito de constelação surgiu durante a pré-história, quando as pessoas as usavam para descrever suas crenças ou mitologia. Por isso, diferentes civilizações adotaram ao longo da história as suas próprias constelações. Zodíaco é um círculo ou faixa de 17 graus no céu, que abrange toda a esfera celeste e que tem no centro a linha da eclíptica. Eclíptica é o círculo imaginário, correspondente à órbita aparente do Sol em volta da Terra. Órbita que a Terra descreve num ano em volta do Sol. O que é mapa astral? Mapa astral é uma representação gráfica da posição que os astros estavam no exato momento que uma pessoa nasceu. E para se ter isso, é preciso ter sua data, local e hora exata do nascimento. A astrologia divide o campo celeste em 12 partes de 30 graus. Cada parte representa uma área da vida. Cada área é dividida por uma constelação diferente. E cada constelação representa um signo, ou seja, um tipo de personalidade. Cada planeta representa um tipo de influência na tua vida e indica possíveis traços de personalidade de acordo com cada interpretação. Quando cada planeta passa por cada área, indica o que acontece, e os signos indicam como acontece. Segundo a astrologia, eu sou de Capricórnio porque o Sol passa pela constelação zodiacal de Capricórnio entre os dias 22 do 12 e 21 do 1. Mas será que na prática isso realmente está acontecendo? Fique ligado que mais adiante a gente vai conversar sobre isso. O primeiro motivo pelo qual a astrologia não faz sentido já é um compilado de questionamentos. Como eles chegaram à conclusão de que cada parte celestial representa uma área da vida, ou que cada planeta representa uma coisa? A Lua, por exemplo, representa a expressão da natureza feminina, mas você também encontra a Lua como representação feminina nos mitos e lendas no antigo Império Grego. Na mitologia grega, por exemplo, você encontra várias simbolizações e alguns planetas são um deles, como por exemplo, Marte era o deus da guerra e na astrologia representa o nosso lado guerreiro. Vênus na mitologia é a deusa da beleza e do amor e na astrologia representa o amor, a atração sexual. Mercúrio na mitologia era o mensageiro dos deuses e na astrologia representa a nossa necessidade de se comunicar. Saturno na mitologia é o deus do tempo, mas na astrologia representa cautela, planejamento. Júpiter representa a compreensão da condição humana, mas o que a astrologia fez para chegar a essa conclusão? Não se sabe. Eu, pelo menos, não encontrei. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Na astrologia, representa o conhecimento superior. E o deus grego Zeus também era chamado de deus Júpiter. Urano é um planeta que se diferencia por ter seu eixo de rotação quase que deitado à sua órbita. E na astrologia, representa o que é diferente, ou o que não é comum. O Sol na astrologia representa o brilho pessoal, luz interior, e você também encontra essa representação de forma indireta em outras mitologias. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? A astrologia é tão antiga quanto as mitologias. E na época dos povos antigos, onde acreditavam que os planetas eram uma espécie de deuses e interferiam na vida das pessoas, essas crenças ficaram. As mitologias realmente perderam muito a sua força, mas a astrologia permanece até hoje. É por isso que hoje eu acredito que essas representações astrológicas são apenas um reflexo de crenças que vieram dos mitos e lendas antigas. 2. Estudo de casamento e divórcio.
O estudo de Bernard Silverman, da Universidade de Michigan, estudou o casamento de 2.978 casais e o divórcio de outros 478, e concluiu que pessoas incompatíveis se casam e se divorciam com a mesma frequência que as compatíveis. Bom, primeiro que esse negócio de signo compatível já nem faz muito sentido, né? Porque independente do signo ser compatível ou não, casais brigam, casais se separam, casais têm atritos, casais passam por fases difíceis, e isso é um fato, né? E se existissem signos compatíveis como a astrologia diz, muito provavelmente esses casais compatíveis estariam juntos até hoje, né? 3. O Sol não fica exatamente 30 dias em cada constelação zodiacal astrológica. A astrologia diz que você pertence a um determinado signo porque o dia que você nasceu, o Sol estava cobrindo uma das 12 constelações zodiacais. Se olharmos esse chart, podemos ver que no signo de Áries, por exemplo, significa que toda pessoa que nasce no período de 21/3 a 20/4, o Sol cobre a constelação zodiacal de Áries. E assim acontece com todos os outros signos em suas respectivas datas zodiacais. Sabemos que a Terra leva 24 horas para dar uma volta completa em seu próprio eixo. Por isso, temos o dia e a noite, e 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. Com isso, a gente tem as estações do ano. Através disso, a gente poderia constatar que o Sol cobriria as mesmas constelações zodiacais nas mesmas datas todos os anos. Mas na prática, não é isso que acontece. Além da Terra fazer um movimento de rotação e um movimento de translação, a Terra também faz um movimento de precessão. A Terra tem uma inclinação de cerca de 23,5 graus de seu eixo. O que também acontece é que a Terra gira em torno desse eixo de inclinação, fazendo um círculo completo em torno dele. Esse movimento leva cerca de 26 mil anos para se completar. O curioso de tudo isso é que esse movimento de precessão da Terra faz com que as constelações que formam o plano de fundo do céu mudem. É um efeito muito lento e sutil, mas se acumulado por centenas de anos, faz com que os dias em que o Sol cubra cada constelação varie. Um exemplo disso é que no dia 5 de novembro do ano 0, o Sol estava cobrindo a constelação de Escorpião. Mas no dia 5 de novembro de 2018, o Sol estava na constelação de Libra. A velocidade da Terra em torno do Sol não é uniforme. Por conta da gravidade da Lua e do Sol, a Terra se move mais rapidamente no início do ano, quando está mais próximo do Sol, do que em julho, quando está mais distante do Sol. Outra coisa que também é importante dizer é que as constelações não têm o mesmo tamanho no céu. Elas não têm esse tamanho dividido e certinho de 30 graus como a astrologia diz. Segundo a professora de astrologia Parker Kunkel, da Sociedade Planetária de Minnesota, diz que, com a precessão do eixo da Terra, ao considerar a constelação no qual o Sol deveria estar pelas tabelas astrológicas, é possível notar diferença com a constelação em que o Sol realmente estava. Por exemplo, no momento do nascimento de uma pessoa. A ideia de Kunkel é usar esse fato para mostrar que não pode haver qualquer ligação entre a posição das estrelas e a personalidade de uma pessoa, muito menos com acontecimentos futuros. O mapa astral de uma pessoa mostra um céu irreal, de modo que a configuração das estrelas no papel é diferente da posição das estrelas no céu. O seu futuro ou a sua personalidade seria definida pela posição das estrelas há 3.000 anos. Acho que dá para perceber a incongruência das coisas. A partir desse fato científico, não faz sentido dizer que cada pessoa pertence a cada signo devido à constelação zodiacal que o Sol cobre quando a pessoa nasce, pois o Sol já deixou de cobrir as 12 constelações zodiacais astrológicas a cada 30 dias há muito tempo. 4. Efeito Forer. Em 1948, um estudo do psicólogo Bertrand Forer concluiu que as pessoas tendem a aceitar descrições pessoais vagas sobre si mesmo, acreditando ser algo exclusivo da personalidade delas, sem perceber que a mesma descrição pode ser aplicada a várias outras pessoas. Ele deu um teste de personalidade para cada aluno responder. Ele jogou fora esses testes e no final ele entregou o mesmo resultado de personalidade para os seus alunos.
Detalhe, ninguém sabia que estava recebendo o mesmo resultado e todos eles acreditaram que o resultado de personalidade era baseado na astrologia. Entre uma escala de 0 a 5 de identificação, o resultado foi que 4,26 dos alunos se identificaram com o resultado astrológico de personalidade do efeito Fora. Você tem uma necessidade de outras pessoas gostarem e admirarem você. E ainda assim, você tem a criticar a si mesmo. Enquanto você tem algumas fraquezas de personalidade, você é geralmente capaz de compensá-las. Você tem capacidades que não usa frequentemente, mas que te ajudam. É disciplinado e controlado por fora e preocupado e inseguro por dentro. Algumas vezes você tem sérias dúvidas sobre se você fez a decisão certa ou a coisa certa. Você gosta de mudanças e fica insatisfeito quando sofre de restrições e limitações. Ademais, você ainda se orgulha por ser um pensador independente e não aceita afirmações de outros sem que eles provem. Porém, você se acha imprudente a ser sincero e a se revelar para as pessoas. Algumas vezes é extrovertido, afável e sociável, enquanto outras vezes é introvertido, cauteloso e reservado. Algumas de suas aspirações tendem a ser irreais. Eu acredito que é da mesma forma que acontece com a astrologia. É fácil de encontrar várias características vagas e ambíguas de personalidade que, obviamente, milhões e milhões de pessoas vão se identificar com aquilo de alguma forma. Eu já falei sobre o viés de confirmação de uma forma breve aqui no canal, mas eu posso falar sobre isso de novo. Quando a gente tem uma crença em algo, a gente tende a enxergar as respostas que só reforçam aquilo que a gente já acredita. E a gente tende a rejeitar o que contradiz a nossa crença. Sempre que eu lia lá o meu signo de Capricórnio, eu sempre via que novos projetos estavam aflorando. E aí eu ficava mais ansiosa e eu ficava me perguntando, nossa, que projeto é esse? Eu achava que poderia ser uma promoção ou uma mudança de trabalho e eu realmente ficava esperançosa com tudo aquilo. Mas se você parar para pensar, todo mundo está buscando uma inovação, algum novo modelo de projeto ou qualquer mudança que envolva trabalho. E isso não é uma coisa exclusiva do signo de Capricórnio. E para ilustrar isso, eu vou te mostrar algumas previsões de signos do dia 9 de setembro para você ver o quanto essas previsões são ambíguas e vagas mesmo. Capricórnio. Vênus em Leão começa a receber um intenso aspecto de Urano em Touro, marcando um período em que você deve manter distância de toda e qualquer transação financeira, a não ser que esteja envolvido com as criptomoedas. Não se envolva em novos investimentos, a não ser que sejam absolutamente seguros ou pedidos de empréstimo. Quem é que está podendo esbanjar dinheiro no momento? Eu acredito que no momento que a gente está vivendo, todo mundo está precisando reter dinheiro. Se você prestar atenção, esses 3 signos de Virgem, Touro e Gêmeos falam sobre a instabilidade mental. Todo mundo passa por uma certa instabilidade mental ou emocional. Alguns de mais, outros de menos. Nada de muito novo aqui. E quem é que nos dias de hoje não está se sentindo agitado e ansioso? Algo novo? Não. Aqui nos signos de Leão e Libra, eles falam sobre movimento intenso na vida social, que mais uma vez não é nada de muito diferente. Pessoas vivem conhecendo novas pessoas, não deve ser muito difícil alguém estar num relacionamento tóxico e é claro que nada garante a permanência de alguém na vida de um outro alguém. Mais uma vez nada de muito novo e tudo vago de novo. Já nos signos de Escorpião, Sagitário, Aquário, Peixes, você vê a mesma coisa. Movimento intenso no trabalho e na vida social, tenha paciência, projetos inovadores, impulsividade, acontecimentos inusitados. Se você parar para analisar, não são coisas diferentes do que já acontece na vida das pessoas. Todo mundo é um pouco de tudo isso. E aí quando você lê, é claro que você vai achar que é muito você. 5. Estudo de Michel Gauquelin. Em 1968, o cientista Michel Gauquelin fez um experimento com mais de 150 leitores de um jornal francês. Ele colocou o seguinte anúncio: receba absolutamente grátis o seu horóscopo pessoal. Basta enviar seu nome, endereço, data e local de nascimento pelo correio. O que as pessoas não sabiam era que o resultado de personalidade era exatamente igual para todo mundo. O teste realmente foi analisado por um astrólogo profissional da época, mas o teste pertencia ao Marcel Petiot,
nascido no dia 17 de janeiro de 1897, às 3 da manhã. Ele foi um médico da época que mais tarde se tornou um serial killer. Na casa dele foram encontrados mais de 30 cadáveres e ele admitiu ter matado mais de 60 pessoas. 94% das pessoas que receberam o teste de personalidade se declararam satisfeitas. Aí vai um trechinho desse teste que eu encontrei. A descrição de sua personalidade dizia coisas como: seu calor humano instintivo se alia ao intelecto e à engenhosidade. Possui um sentimento moral que é reconfortante, o de um cidadão digno e de bom senso, cuja vida encontra expressão na total devoção pelos demais. Esse estudo é muito parecido com o estudo do Fória que a gente viu antes, e mais uma vez o viés de confirmação se reforçando por aqui. 6. Como os planetas interferem na nossa vida? A ciência provou que a gravidade dos planetas interagem entre si. A gravidade da Lua, por exemplo, interfere nas marés. Mas como essa gravidade interfere na nossa vida? Tem gente que diz por aí que pelo fato da gravidade dos planetas interagirem entre si, significa que essa gravidade interfere na nossa vida. Um planeta, aqui outro planeta, aqui tem outro planeta, aqui tem outro planeta. Cada planeta tem magnetismo, que a ciência comprova. Cada planeta tem energia eletromagnética. E a astrologia significa o quê? Esse planeta tem cheiro de canela. Esse planeta tem cheiro de xixi de gambá, viu? Não tá cheirando muito bom, não. E o que acontece? A canela e o xixi de gambá estão irradiando eletromagnetismo naquela pessoa. No momento que você nasce, há uma fotografia eletromagnética. Da mesma maneira que quando você planta cana de açúcar em junho, ela tem um desenvolvimento. Quando você planta cana de açúcar em dezembro, ela tem outro desenvolvimento. Se você quiser plantar arroz, tem uma época. Se você plantar arroz numa outra época, sabe o que vai acontecer? O desenvolvimento do arroz é diferente. Então, a influência dos mares, da lua, do vento, dos nutrientes e de tudo mais na plantação, assim como há uma influência eletromagnética naquilo que a gente tem. Agora, deixa eu explicar como é que é a questão da astrologia. O que é astrologia? No momento que você nasceu, essa fotografia eletromagnética ela foi feita. E essa fotografia eletromagnética fala da posição de planetas e cada planeta tem um eletromagnetismo. E esse eletromagnetismo ele se configura em influências que mudam a sua personalidade. Agora é a fotografia do seu momento. Isso aqui é o seu mapa astral. A partir disso sai o seu mapa astral. Uma coisa importante que você entende, que dependendo cada um dos planetas mais ou menos próximos, se esse planeta, por exemplo, se esse é um Sol que está mais próximo de você naquele momento, você tem influência de Leão, por exemplo. Se você tem um outro planeta que está com mais influência, tem influência de outro planeta, e aí você tem a influência daquela vibração eletromagnética. E ao longo de milhares de anos, a astrologia védica, outras astrologias, chinesa, árabe, começaram a entender que quando você está com este planeta, com este eletromagnetismo mais perto do que esse planeta com esse eletromagnetismo, há uma influência em quem você é em essência e personalidade. E essa influência fotografada e medida de acordo, por isso que a astrologia usa data, hora, horário muitíssimo aproximado do seu nascimento. O fato dos planetas terem eletromagnetismo não significa que esse eletromagnetismo está influenciando o nosso destino ou a nossa personalidade. O curioso é que ele mesmo diz que a gravidade dos planetas é algo científico. Ok, é verdade. Mas a gravidade dos planetas que influenciam nas nossas vidas não é científico e a própria ciência rejeita essa doutrina. Tem gente também que fala que o fato do nosso corpo ser feito de água, isso já é suficiente para a gravidade da Lua interferir na nossa vida. Mas como? Eu te convido a fazer uma pesquisa sobre isso e eu posso te dizer com 100% de certeza que você não vai encontrar ninguém da área da ciência dizendo que a gravidade da Lua ou de qualquer outro planeta que interfere na nossa personalidade, no nosso corpo ou na nossa vida. Não tem sequer qualquer evidência de que a gravidade dos planetas interfere na nossa vida ou na nossa personalidade. E usar esse argumento de que se a gravidade da Lua interfere nas águas das marés, significa que ela interfere na água do nosso corpo. Portanto, a gravidade da Lua interfere na nossa vida.
É claro que isso deve estar ligado com o viés de confirmação que a gente conversou antes e também eu acredito que está ligado com o viés cognitivo. É um padrão de distorção de julgamento que ocorre em situações particulares, levando a distorção perceptual, julgamento pouco acurado, interpretação ilógica ou o que é amplamente chamado de irracionalidade. 7. Como é que é possível existir apenas 12 tipos de personalidades em um mundo com quase 8 bilhões de pessoas? E a genética que carregamos dos nossos pais que determinam a nossa personalidade? Por que a astrologia não leva isso em consideração? E as nossas experiências de infância que também contribuem para a nossa personalidade? Isso não é importante para a astrologia também? 8. Estudo Sean Carlson. Em 1985, o físico Sean Carlson pediu que astrólogos combinassem mapas astrais a perfis psicológicos. Todos os perfis eram de pessoas reais. Depois, os astrólogos receberam a hora, local, data de nascimento de cada perfil para que eles fizessem um mapa astral de cada voluntário. Pelo que eu li, os astrólogos estavam mais que familiarizados com os questionários desses perfis psicológicos. Esse estudo foi o mais cauteloso possível para que ninguém fosse ajudado ou prejudicado. A taxa de acerto foi menor que o esperado. Os astrólogos conseguiram combinar apenas 33%. Com isso, os pesquisadores puderam concluir que os astrólogos não tinham habilidades especiais sobre interpretar personalidades de acordo com leituras astrológicas. É mais provável que, ao sentar-se de cara a cara com o cliente, os astrólogos leem suas necessidades, esperanças e dúvidas através da linguagem corporal deles, disse Carlson, que também é doutor em física da UCLA e mágico profissional, no qual tem demonstrado performances sobre habilidades psíquicas. 9. A astrologia ignora a descoberta da 13ª constelação zodiacal. Em 1922, a União Astronômica Internacional fez algumas observações, análises e estudos e descobriu uma 13ª constelação zodiacal, a constelação Ophiuchus. Enquanto a ciência faz novas descobertas e se atualiza, a astrologia as ignora e quase nunca faz algo para se atualizar. Com a descoberta de que o Sol passa por uma 13ª constelação zodiacal, isso significaria que a astrologia poderia se retratar e formular um 13º signo. Mas, desde o século passado, a astrologia não fez nada sobre isso. Ela jamais vai fazer. E se algum dia isso acontecer, eles teriam que reconhecer que provavelmente todas as previsões e leituras anteriores estavam erradas. Então, para não reconhecer que houveram essas falhas, é mais fácil se calar. Você vai encontrar vários vídeos aí no YouTube de pessoas dizendo que a astrologia é ciência ou de que a ciência provou a astrologia. E o que a ciência tem provado é que a astrologia se trata apenas de um conjunto de crenças que começou há milhares de anos e permanece até hoje. Todos os estudos feitos até agora só mostram que a astrologia não foi capaz de mostrar sua eficiência de forma científica. E se a astrologia fosse mesmo ciência, ela não teria se separado da astronomia há mais de 3 séculos atrás, né? Já começamos por aí. Eu vi um vídeo de um astrólogo aqui no YouTube dizendo que a ciência é materialista e que ela só consegue provar coisas que são palpáveis. Em partes eu concordo, em outras eu discordo. A ciência nunca conseguiu ver o amor ou tocar o amor, mas ela sabe o que acontece no nosso corpo e cérebro quando a gente ama ou se apaixona, né? Esse vídeo não foi para atacar suas crenças, caso você acredite em astrologia, mas um dos objetivos desse canal é de discutir as contradições de certas crenças, que por comum são muitas. Com isso eu pude constatar o quanto a astrologia é parada no tempo, pois ela não traz explicações lógicas para que a gente entenda no mínimo como os planetas interferem na nossa vida, ou como o eletromagnetismo desses planetas vão interferir no nosso futuro ou na nossa personalidade, ou qual estudo foi feito para chegar à conclusão de que só existe 12 tipos de personalidades nesse mundo. Não existe nenhuma evidência científica de que o eletromagnetismo dos planetas interfere na nossa personalidade ou no nosso futuro. Toda vez que a ciência faz uma nova descoberta no campo celeste, a astrologia mal se atualiza e não reformula muito bem as suas concepções. O caso da 13ª constelação zodiacal é uma delas.
E se amanhã a ciência descobrir um novo planeta do sistema solar? E aí? Isso significa que as previsões dos mapas astrais anteriores estavam mesmo certos até a descoberta de um novo planeta? Tudo bem que nos anos 1781, 1846 e 1930, Urano, Netuno e Plutão foram descobertos pela ciência. E a astrologia reconheceu isso. Que bom, né? Tudo isso que você viu são coisas que a gente encontra em pseudociência. E a astrologia é uma delas. Em pseudociência, a gente aprende a acreditar que uma determinada coisa é do jeito que é, sem aprender como essa coisa se tornou o que é. Bom, a ciência está aí para nos explicar como certas coisas acontecem. E através disso, a gente vai adquirindo conhecimento e vai evoluindo. Diferente de pseudociência, que vive de intuição e quase nunca se atualiza. Eu não estou demonizando as pessoas que trabalham com isso, como os astrólogos, por exemplo. Eu acredito que muitas pessoas da astrologia têm boas intenções. Eu pude perceber que as pessoas dessa área, elas se comunicam muito bem, elas tendem também a ser mais empáticas com o outro. E eu percebo que muitas delas querem mesmo ajudar. Mas será que mesmo com boas intenções, essas pessoas estão mesmo ajudando? Fica a pergunta. Eu espero que você tenha refletido sobre isso e os materiais de pesquisa vão ficar todos aqui na descrição para que você possa ir atrás do que foi falado por aqui. Muito obrigada por assistir, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que adora astrologia. Se inscreva no canal e ative o sininho para você ser avisado e refletir sobre tudo que é postado por aqui. Muito obrigada por assistir e te vejo numa próxima. Fui!